Salve, amigos! Aqui é o professor Pietro Nardella de Louva. Hoje eu recebi duas ou três perguntas de um amigo meu, jornalista do Rio de Janeiro. E eu respondi ao amigo jornalista, por quem eu tenho grande apreço e respeito, e vou deixar aqui uma síntese da resposta. A pergunta é sobre o risco de uma guerra regional no Oriente Médio. Bem, segundo o meu ponto de vista, esse risco é um risco quase zero. Há uma tensão constante em relação ao Irã, na geopolítica. O Irã está sempre em tensão com a Arábia Saudita, com a Jordânia, com Israel. Mas o cenário que se desenha ali não é de uma guerra regional. Primeiro, que o Irã tem como aliados a China e a Rússia, fora do ambiente do Oriente Médio. A China, todos sabemos, com uma inteligência refinada, não tem nenhum interesse em promover guerra ou em entrar em guerras. A China segue no seu capitalismo de Estado, no seu desenvolvimento tecnológico, enfim, no seu desenvolvimento econômico, não tem interesse de dar um único tiro no mundo. A Rússia, por sua vez, a Rússia de Putin, já está bastante debilitada economicamente por conta dessa guerra que se estende contra a Ucrânia, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, economicamente, a Rússia não encontra-se fortalecida, além do que já estava bastante desgastada por sua participação na Síria. É pouco provável, aliás, é quase zero provável, que a Rússia entre numa bola dividida ali com o Irã. Bem, por outro lado, se pensarmos nos países regionais, Síria está absolutamente debilitada depois de uma longa guerra, com a morte, massacre, na verdade, de Bashar al-Assad de 500 mil sírios, inclusive com o apoio do Hezbollah. A Síria não se encontra em nenhuma condição de fazer um enfrentamento contra qualquer país da região, muito menos contra Israel. O Líbano, sabemos da sua fragilidade, tanto militar quanto política. Quem vinha dominando o Líbano é o grupo criado e financiado pelo Irã, o grupo Hezbollah, que teve toda a sua cúpula de 15 a 20 pessoas eliminadas por Israel, desde o líder maior até outros líderes naquela escala da direção do Hezbollah. Hoje se encontra absolutamente sem rumo. O Israel foi pontual, tecnologicamente pontual, em desmantelar o Hezbollah, embora continuem forças do Hezbollah, lógico, mas sem nenhuma energia para um enfrentamento direto. O Hamas, o grupo Hamas, que nós reputamos como grupo terrorista, é um grupo que também está enfraquecido depois desse longo ano de massacre em Gaza. O Hamas está desconstruído. Seus 2 ou 3 líderes foram mortos, estão fora do cenário, fora de combate, portanto não há nenhuma energia para, como no projeto de um ano atrás, atacar Israel pelo sul e o Hezbollah atacaria então pelo norte. Isso não aconteceu e nem vai acontecer mais agora. A Jordânia não tem nenhum interesse em promover guerra, o rei da Jordânia, e também a monarquia saudita também não tem. Esses dois países, juntamente com o Egito, são aliados dos Estados Unidos naquela região, e os três, tirando a Arábia Saudita, a Jordânia e o Egito, têm acordos de paz com Israel. A Arábia Saudita não tem, mas vinha promovendo um acordo de boa vizinhança, quase assinando, há um ano atrás, um acordo de paz, um acordo de bons relacionamentos, um acordo diplomático, não exatamente de paz, porque não estava em guerra, mas um acordo diplomático com Israel. Então, a questão geopolítica é essa.
Além de tudo, há um enfraquecimento do Irã, do regime do Irã. O Irã não tem esse poderio bélico, exceto enviar esses mísseis, sabendo que Israel vai combatê-los já no ar, né, com a sua capacidade de defesa. E Israel ainda se mantém no cenário militar por conta da extrema-direita que está no seu governo, Netanyahu especialmente, e para ganhar sobrevida política, ele vai mantendo essas frentes de guerra, mas sem a sustentação de uma guerra regional. Os Estados Unidos, se for com Trump, não há nenhum interesse em guerra regional. Trump é um isolacionista, ele pensa na questão interna e na sua questão particular. Os democratas, com Câmara e mesmo com Biden, não têm interesse em envolver-se numa guerra direta, embora já estejam por via oblíqua numa guerra direta, assim como o Irã também, via Hezbollah, mas não há nenhum interesse em guerra ali regional. Portanto, do meu ponto de vista, não haverá essa guerra regional, não há nenhum ambiente para essa guerra regional, exceto que os atores ficarão rosnando de um lado para o outro, a extrema-direita de Israel, rosnando a teocracia misógina, assassina do Irã, também ficará rosnando. O que sobrou do Hamas, do Hezbollah, ficará num gemido que não é sequer um rosnar, e os outros países da região não têm absolutamente interesse nenhum numa guerra. Portanto,